Oi pessoal, mais um vídeo pro canal Dose de História. Hoje, aproveitando o dia de finados, pessoal, eu quero expor para vocês um pouco do significado, não só da data, mas o processo de valorização da memória dos antepassados e dos mortos no processo de desenvolvimento da história da humanidade. Mas antes disso, pessoal, aquele pedidinho para vocês. Deixem o joinha, se inscrevam no canal Dose de História, me sigam no Instagram, Leandro Faria Historiador. Apertem o sininho das notificações, deixem os comentários pra gente saber, para eu saber o que vocês querem ouvir, né? Nas próximas séries do canal, para a gente poder continuar nosso trabalho juntos e podemos trocar nosso conhecimento por aqui, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente falar em si do dia de finados e o que representa, por exemplo, para religiosidade cristã, no caso, não estou dizendo nem somente católica, eu quero puxar com vocês o significado da lembrança das pessoas que se foram na linha do tempo da história. Quero lembrar com vocês, por exemplo, o significado que os povos da antiguidade, como egípcios, gregos, romanos, faziam da morte e utilizavam esse elemento como parte da vida. Depois eu quero comentar com vocês o que as civilizações da América interpretavam como o processo de morte e memória dos mortos e, por fim, como eu estava dizendo, chegando até nossos dias, até a religiosidade contemporânea, com o catolicismo e com o espiritismo, por exemplo. Bom, pessoal, quando a gente fala de finados, precisamos falar de morte. O conceito da morte, evidentemente, é um aspecto que acompanha a história da humanidade desde o seu início, porque uma vez o ser humano vivo, o percurso natural é a sua morte depois de algum tempo, ou pouco tempo, ou muito tempo. O que modifica a história do conceito é a interpretação que as diferentes civilizações presentes na humanidade faziam disso. Por exemplo, os egípcios, pessoal, sempre lidaram com a morte como uma continuidade das pessoas que estavam partindo em um plano superior. Aí vocês podem me dizer,
Mas isso não é um traço comum de todas as culturas da humanidade que tem uma religiosidade específica conforme o seu período da história? Eu digo que sim, pessoal, mas qual a interpretação que os egípcios faziam? Eles procuravam associar o, o corpo o corpo físico da pessoa com sua trajetória no mundo espiritual. Isso exemplifica o significado, exemplifica o motivo da mumificação, por exemplo, que os egípcios acreditavam que através da preservação das partes do corpo do indivíduo, principalmente os faraós, esse espírito conseguia chegar bem no plano espiritual. Avançando mais um pouco no tempo, nós temos a cultura greco-romana, que procurava interpretar a morte como um processo natural da vida, sem necessariamente dar uma sensação de ruptura naquela sociedade. O que eu quero dizer com isso? Assim como a relação dos greco-romanos, que eu estou colocando os dois numa mesma faixa de cultura ali. Os gregos romanos, eles procuravam se relacionar com os seus deuses e faziam com que essas entidades participassem do seu dia a dia. Isso também influencia a interpretação que eles fazem de seus mortos e a consequência desse fato na vida das pessoas como processo natural. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando a gente analisa a interpretação greco-romana da morte, ela pode ser vista como a construção de um legado da pessoa que se foi e, ao mesmo tempo, essa herança deixada pela pessoa afeta as suas próximas gerações, filhos, netos e outros familiares que, segundo essas culturas, adquirem a responsabilidade da manutenção das memórias desses descendentes. Percebam que aos poucos a valorização dos mortos passa de um conceito concreto e vai passando para um aspecto mais de memória, mais de lembrança. E isso tudo, pessoal, vai adquirindo cada vez mais corpo na Idade Média, com a participação da Igreja Católica, que começa a elaborar uma série de procedimentos, uma série de valorizações do dia de finados e do dia de resgate dessa memória dos entes queridos,
para que se pudesse construir aos poucos uma tradição de acordo com as pessoas, de acordo com o passar do tempo, para que essa valorização fosse sendo introduzida na religiosidade cotidiana das pessoas, sem ao mesmo tempo permitir que essas pessoas passassem por superstições de comunicações, por exemplo, com os seus entes queridos que se foram. Quando a gente passa da Idade Média para o Renascimento, esse conceito de valorização da morte também se modifica, passando da valorização de Deus propriamente dito para a valorização do ser humano como centro do universo e busca de conhecimento de si próprio. Essa valorização dos mortos diminui e aos poucos o ser humano ele procura se afastar um pouco das antigas interpretações ditas nesse período, de certa maneira, como superstições. Dando um salto grande para nesse período histórico, pessoal, a gente pode chegar até o período dos descobrimentos da América, por exemplo, as civilizações pré-colombianas, onde cada cultura dessa, Inca, Azteca e Maia, tinha uma relação muito particular com o conceito de morte e seu significado, em que enxergavam a necessidade de valorização dos mortos como ponto de equilíbrio para as energias cósmicas e as energias vitais, porque segundo eles, segundo principalmente os astecas, a participação das entidades do submundo e do plano espiritual, digamos assim, e seus deuses, atuavam diretamente no equilíbrio de forças vitais do cosmos, né, da cosmovisão indígena, que possibilitava a renovação das novas gerações da humanidade e de suas entidades espirituais. Quando a gente avança um pouco mais para nosso dia a dia e nossa contemporaneidade, a gente percebe que o dia de finados até os nossos dias é uma tradição que permanece nas diferentes religiões e nas diferentes culturas da humanidade, com mais ou menos modernizações e resgate das raízes culturais, permitindo que todos nós que já perdemos algum ente querido busque dentro de suas visões de mundo
uma lembrança ou até mesmo um contato com alguma raiz do passado, pessoal. Então, o que eu quero dizer? Que o dia de finados, assim como a morte, faz parte da história da humanidade e permitiu com que o ser humano se enxergasse dentro de um conjunto de elementos que permitiu a ele se incluir na natureza, não só em termos de ideia, mas de forma concreta, como um mecanismo de renovação e resgate das raízes culturais de cada período histórico, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida e vocês quiserem um aprofundamento, por favor, deixem aqui nos comentários. Fiquem bem, até a próxima. Grande abraço.